Que mensagem bonita, né? A gente viu ali da pessoa que acredita em Deus, não desiste dos seus valores, né? E Deus glorifica isso. Como podem ver, né? Vocês que estão aqui na igreja, os que acompanham a gente em casa, a gente está uniformizado, porque é o mês dos aventureiros, né? E convido vocês a estarem no próximo sábado aqui no Dia Mundial dos Aventureiros e prestigiar as crianças, né? O nosso assunto hoje é sobre as crianças e vou orar então para que Deus me dê condições de transmitir a mensagem a vocês. Então eu peço que todos juntos, Senhor Deus, que neste momento que estamos aqui reunidos, a sua palavra possa chegar no coração de todas as pessoas que estão aqui, de todas as crianças que estão ao redor, de todas as crianças que têm um futuro e um destino dedicado ao Senhor. Que as bênçãos e as missões sejam concretizadas através de todos aqui. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu havia mencionado, a gente vai tratar sobre as crianças, né? É interessante os primeiros louvores que a gente percebeu ali, né, que a gente é chamado a cumprir uma missão. Todos nós somos, né? Os grandes personagens da Bíblia, né, eles tiveram uma origem em que o pai e a mãe estiveram ali falando da palavra de Deus. Alguns não tiveram o pai e a mãe, né, mas teve alguém que os orientou. E aí a palavra de Deus, ela foi passada desde criança, né? Muitos aqui na igreja e que estão em casa estão conhecendo a palavra de Deus agora. E é interessante que eu peguei 4 personagens da Bíblia para a gente refletir sobre eles, né? Eu peguei a história de José, de Davi e de Samuel. José foi um personagem que me intrigou bastante, né? Porque ele era o filho preferido, mas ele era, eu não digo odiado, mas teve muito conflito com seus irmãos, né? E a gente percebe que às vezes a gente está no meio de várias pessoas que a gente ama e a gente sofre, né? E a gente briga, e a gente não quer olhar nem na cara, né? E aí eu fico pensando em José. José estava ali, sempre de coração aberto, sempre feliz, mesmo sendo maltratado, foi vendido, escravo, ficou preso, e mesmo assim ele continuou fé em Deus, né? E muitas vezes a gente no primeiro obstáculo que a gente tem, a gente já questiona tudo, né? Uma dificuldade que para a gente parece intransponível, mas com Deus ela é apenas um obstáculo, né? Então eu convido a todos aí a abrirem a Bíblia em Gênesis 37, 4. Gênesis capítulo 37, versículo 4. Os que acharem, digam amém. Amém. Diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiavam-no e não podiam falar pacificamente. Os irmãos que estavam ali, que deveriam amá-lo, que deveriam cuidar dele, o odiavam. Olha que coisa. Um jovem que ouvia a palavra de Deus, que pregava o amor, que estava ali para ajudar, que era feliz em ajudar, era odiado pela família, pelos irmãos.
né? E na Bíblia a gente não vê em nenhum momento em que José ele reflete esse ódio com os irmãos, né? Ele não espera que Deus mude nada. Ele só dá o seu melhor. E é muito interessante nesse aspecto, porque assim como José, a gente percebe que Deus tem para a gente grandes missões, né? E os 2 louvores foi sobre missão. Quantas crianças a gente conhece que os pais não passam a palavra de Deus para eles? Quantos pais a gente conhece que a gente não fala da palavra de Deus para eles? A gente tem uma missão. Todos nós temos uma missão. Hoje eu posso achar que a minha vida não está tão boa, né, como a gente gostaria, e a gente nunca sabe o que é o bom para a gente. A gente imagina. Só quem sabe o que é bom para a gente é Deus. Mas a gente acha que a nossa vida não é tão boa e não percebe que o irmão do lado está numa situação pior. Que o irmão do lado, de repente, precisa só ouvir um bom dia para que a vida dele seja melhor. E a gente, centralizado no nosso problema, a gente esquece disso. José, ele teve tantos problemas e não continuou. Ele foi vendido, foi escravo, continuou acreditando em Deus, se tornou escravo dentro da casa, ele começou a administrar a casa, acreditando em Deus, Deus reconheceu isso, e logo ele se tornou uma pessoa admirada por um dos guardas do rei, o comandante, né? Aí veio a mulher do comandante lá, que viu que era um rapaz inteligente, né? Bondoso, de bom coração, e tentou contaminá-lo. Quantas vezes a gente está com tudo indo bem, e na primeira coisa errada a gente ignora e comete, né? E José não, se manteve firme, saiu, foi preso, chegou lá na delegacia. Quantos de nós poderíamos estar chorando, lamentando, não acreditando em Deus, colocando várias reclamações? Vamos imaginar a gente nessa situação. Imagino eu. Acabei de ser vendido pelos meus irmãos. Virei escravo. Agora estou preso. Tanta coisa ruim acontecendo. Mas o que José fez? Ele teve o conhecimento da Bíblia desde criança. Ele seguiu firme. Qual que é a nossa missão hoje? E é um desafio que eu proponho a todos hoje. Que no sábado a gente traga uma criança aqui para comemorar o Dia dos Aventureiros. Quem não conhece o Clube de Aventureiros, o Clube dos Bravadores, tem que conhecer. Conhecer um modo de levar para essas crianças a palavra de Deus. Para que essas crianças tenham alguém para os orientar no caminho do Senhor. Que é o que muitas vezes a gente percebe que falta. E a gente percebe que falta, né? A gente olha para uma família desestruturada, a gente fala, puxa, que dó daquele menino. Mas a gente não tem o quê? A ação, não é? A gente viu ali no louvor, fé e ação, a missão. Qual que é a nossa missão? É salvar vidas, levar vidas ao Senhor. Algumas pessoas a gente tenta trazer, mas não consegue. Mas já tentamos nas crianças? Tentamos falar para os pais, olha, o seu filho deve ter uma oportunidade, deve conhecer o Senhor. Ah, mas se não pode vir no culto, o Clube de Aventureiros e Desbravadores é um passo para isso. Muitos pais que não são cristãos, que não são adventistas, eles trazem. Por quê? Porque eles sabem que é importante. E a gente tem essa missão. Então, eu convoco a todos os irmãos. No sábado que vem, traga uma criança. Dos 6 aos 9 é aventureiro. Dos 10 aos 15, desbravador. Traga uma criança. Vamos cumprir com a nossa missão, que é de salvar, que é de levar a palavra. José, desde criança, ele foi levado a palavra.
Quando ele já era adulto, ele não saiu do caminho. E todos já conhecem, né, uma máxima que se mantenha no caminho, que depois você vai conseguir sobressair os desafios. E aí, como que Deus glorificou José? Tornando ele o governador do Egito. Quem de nós esperava ou espera que a gente seja alguém tão importante? A gente não imagina isso. José, ele não seguiu firme na palavra, em Deus, confiou em Deus, esperando que fosse o governador. Muitos irmãos agem esperando alguma coisa. Eu preciso que Deus me torne gerente da minha empresa, porque se ele fizer isso, aí sim eu vou acreditar nele. Eu espero conseguir um carro bom, porque aí sim eu sei que Deus, aí sim eu vou agir, né? A gente tem que tirar isso da mente. A gente tem que ser bom, acreditar em Deus, seguir no caminho, não esperando glorificação, esperando a salvação, esperando estar lá junto com Cristo, né? Então José é um exemplo que eu achei muito interessante de confiança, porque vendo e lendo a história dele, a gente percebe que assim ele passou por muita coisa que muitos irmãos e eu particularmente penso assim que deve ter sido muito difícil, né? Para mim, eu acho que seria muito difícil ser jogado num buraco, ser vendido, ser escravo, ser preso, né? E aí a gente percebe também numa história parecida a de Samuel, né? A Ana, o que ela fez? Ela fez uma promessa a Deus. Deus, me dê um filho, porque ele vai ser o quê? Seu servo, né? Olha que interessante, desde criança ele estava predestinado a servir ao Senhor. E a Ana, o que ela fez quando ele parou de amamentar? Quando ela parou de amamentar, entregou seu filho e aí o seu filho seguiu lá, né? Quantos de nós vemos ou cuidamos dos nossos filhos assim, dos sobrinhos, dos nossos pequenos primos, né? Porque é mais novo, estou vendo que está cheio de gente nova aqui, né? E a gente passa a palavra de Deus para eles, a gente conversa com eles, a gente ensina. O meu sobrinho que não é cristão, será que eu estou tentando trazer ele para o caminho de Deus? Será que eu falei para ele do clube de aventureiros, clube dos bravadores? Será que eu falei para a mãe dele, falei, olha, é um clube legal, ele vai aprender a ser uma boa pessoa, vai ter conhecimento, vai aprender sobre a natureza, a não entrar nas drogas, a ser um bom filho, a ser um bom marido. Será que a gente falou isso para alguém? Né? Será que a gente falou alguma vez alguma coisa sobre esses personagens da Bíblia, dizendo, olha, eles também foram crianças, eles também tiveram dificuldades, mas eles tiveram alguém que os orientou. O exemplo de Samuel, a mãe e o pai não estavam lá, iam visitá-lo depois de vários dias. Mas quem estava lá? Ele estava sendo orientado da palavra de Deus. Havia alguém que os orientava. Quantas famílias desestruturadas a gente encontra com uma criança? E aí eu dou um exemplo, assim, lá em São Paulo, quando eu atuava inclusive junto com a defensoria. Me eram encaminhados muitas crianças que na audiência eu percebia que tinham famílias desestruturadas, né? E aí eu me pegava assim, pensando, poxa, ele entrou nessa situação porque faltou alguém para dizer, olha, vamos tentar ir para um outro caminho, né? Não vamos tentar furtar, roubar,
vender drogas. Vamos tentar. Ainda existe uma alternativa para você. Você pode ir por esse caminho. Vamos que eu te ajudo, né? É isso que eu percebia lá. E isso me mexia muito, porque assim, às vezes a gente via que era uma família desestruturada, algumas vezes a gente via que era uma família que chorava muito. Por quê? Porque a gente percebe que algumas famílias, às vezes, elas estão presentes, mas não estão, né? A gente pode ter um pai e uma mãe que está ali, mas não dá atenção, não dá carinho, né? Tem alguns pais que acham que o amor se compra. Então fala, ó, filho, eu não vou poder ficar com você, mas estou aqui um carro, uma moto, um videogame, e deixa lá. Então, quando a gente fala assim, uma família desestruturada, não quer dizer financeiramente. Quer dizer realmente de amar o filho e desejar o melhor para ele e atuar para isso. Quantas famílias a gente conhece assim? Quantas famílias a gente procurou e chegou lá e falou, olha, deixa o seu filho ir comigo na igreja, deixa o seu filho ir comigo no clube, deixa ele conhecer um pouco da palavra, deixa eu ajudar ele, já que eventualmente você pode perceber que os pais não querem ser ajudados, né? Mas pelos filhos, a gente consegue fazer muita coisa pelos pais. E eu sou um exemplo disso, né? Eu entrei no clube de aventureiros porque minha filha entrou. E eu não conhecia, né? Eu não conhecia assim, de ir lá um dia para ver como que é. Entrei nos desbravadores porque meu filho entrou lá. E eu queria conhecer. E aí eu fui lá. E quando eu fui lá, eu falei, puxa, que legal. O que ele aprende vai transformar ele num bom homem. E eu acho que todo o desejo do pai é aqui que os filhos sejam boas pessoas, né? Mas eu tive que ir lá. Eu tive que conhecer, eu tive que ser levado lá. Quantas pessoas a gente não consegue levar? E esse é o desafio para vocês essa semana. A criança que você sabe que pode entrar no caminho de Deus, trazer aqui no sábado. Por quê? Porque essa criança que você está levando lá, pode ser um José, pode ser um Samuel, não é? Abraão, ele seguiu os caminhos de Deus, mas em alguns momentos ele pelejou, ele duvidou, mas ele continuou lá. A gente vai ter momentos em que a gente vai tentar trazer e não vai conseguir levar para o caminho de Deus. Quantas vezes a gente percebe na Bíblia que Deus faz uma promessa e essa promessa não acontece tão rapidamente? Às vezes demora anos e anos, né? Davi, que é uma outra pessoa que eu vou conversar com vocês aqui, Davi foi ungido, e foi prometido ser rei. Quantos anos demorou para ele ser rei? Já pensou se a gente chega e fala assim, poxa, é sério? Eu vou ser rei hoje? Aí ele falou assim, não, hoje não, mas você está sendo prometido para isso. Amanhã eu já estou reclamando, poxa, não virei ainda. Daqui uma semana eu estou reclamando, nossa, vai demorar, né? Um mês depois eu falei assim, acho que isso não vai acontecer não. Por quê? Porque no primeiro desafio, o que a gente faz? A gente desiste. A gente desiste. A gente não pode desistir. E a gente não pode esperar recompensa. Davi continuou firme lá e não desistiu. Eu vou pedir para vocês lerem junto comigo um trecho de Samuel que eu acho muito interessante. É 1 Samuel 3,19. Todos acharam? Amém? Amém. Samuel crescia, o Senhor é com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha que interessante, desde criança. Ele crescia na palavra do Senhor.
Irmãos, a gente tem um monte de Samuel, um monte de José ao nosso redor e a gente não está fazendo nada para ajudar. É 1 Samuel 3,19. Imagine Samuel, depois de aprender toda a palavra de Deus, quando os filisteus tomaram a arca, passaram-se 7 meses, todos acreditando que Deus os havia abandonado, mas Samuel, confiando em Deus. Deus, na sua magnitude, traz a arca de volta. Eles não precisaram fazer nada. Deus trouxe a arca da aliança de volta. O que os irmãos fizeram da época? Abriram, foram ver o que era, chegaram perto, né? Se respeitaram o mandamento de Deus. Quantas vezes acontecem coisas boas na nossa vida e o que a gente faz? A gente esquece, a gente critica, porque nunca é bom o suficiente para a gente, sempre acha que pode ser melhor, né? E aí é quando a gente cai no pecado. Quando Deus, depois que os israelitas, né, desrespeitaram a Deus, o que ele fez? Aí eu vou convidar os irmãos a ler uma outra passagem, e eu até achei interessante, porque nessa passagem, algumas Bíblias, e aí eu vou pedir para que os irmãos me confirmem, ela fala o seguinte, 1 Samuel 6,19, vamos lá, para a gente acompanhar. 1 Samuel 6,19. Todos acharam? 1 Samuel 6,19. Ele fala o seguinte, aí na sua Bíblia pode estar igual eu vou falar aqui, ou diferente na numeração. A gente só me confirma porque assim, eu peguei várias Bíblias ali e eu percebi que está um diferente, eu não sei se foi erro de impressão da Bíblia, né? Até a Jéssica aqui, ela falou para mim, olha, acho que foi erro de impressão. Aqui está assim, ora, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor ferira com tão grande morticínio. Aqui está 50.070. Algumas Bíblias eu acho que está 70. Eu achei algumas Bíblias ali que está 50.000 também. A sua está 70? Então, eu acho, né, que foi um erro de impressão, mas eu vou ser franco com vocês, eu vou chamar o pastor depois lá para a gente ver, né? Eu tenho uma Bíblia lá que ela tem a escritura hebraica, o original. Eu vou tentar ver se eu acho esse campo para ver se na tradução lá é 50.070 ou se é 70 ou se essa aqui está errada e de vocês estão certos, mas eu vou pesquisar. Né, que eu peguei uma Bíblia agora há pouco ali e eu vi essa situação. Mas 50.000. Não, porque foram vários dias, né? Parece que não morreram na hora. Pois não. Não, então, mas é que algumas Bíblias aqui não está os 50.000. Eles omitiram os 50.000. Mas depois eu levantar, é que eu percebi isso há pouco tempo e não deu tempo de eu fazer uma pesquisa profunda, né? Mas enfim, isso era para ilustrar o seguinte, pessoal, que depois que o povo desrespeitou, eles pediram para tirar a arca de lá da cidade, né? Porque eles achavam que eles não queriam a presença de Deus. Olha que interessante, né? Deus faz os filisteus devolverem a arca, ele retorna lá, aquela cidade que era para ser a cidade de Deus, porque a arca ela era Deus ali, eles queriam retirar, porque eles desrespeitaram a Deus,
mas acharam que a consequência não deveria acontecer. Quantas vezes a gente peca e quando a gente é punido a gente fala, poxa, como assim? Por quê? Né? Não era tão grave assim. Podia ser uma pena menor, né? Mas aí o que acontece? Samuel, aquele menino que foi ali na palavra de Deus, que acompanhou, que seguiu, foi lá e falou assim, poxa, como assim tirar aqui a arca daqui? Aquele que foi prometido a grandes coisas, foi o primeiro a se levantar. Quantas vezes a gente vê uma injustiça e não se levanta? Fica em silêncio. Quantas vezes a gente vê algumas crianças passando dificuldade e a gente apenas ignora? E aqui eu estou tratando de crianças, mas é claro que outras pessoas adultas também passam dificuldades. Mas eu quero frisar essa questão das crianças, porque algumas pessoas na maturidade, quando chegam na maturidade e são convencidas de alguma coisa, dificilmente a gente consegue mudar um pouco o pensamento, né? Se a gente pegar um ateu para conversar sobre ele, sobre Deus, a dificuldade para a gente converter ele vai ser grande, né? Porque ele já tem uma maturidade, ele já vai ter um ponto de vista. Mas se Deus trabalhar em você, tudo é possível. E a gente tem que deixar Deus trabalhar. Não era isso o louvor, fé e ação, deixar Deus trabalhar em mim e eu cumprir minha missão? Mas Samuel continuou firme. Enfrentou todo mundo, inclusive os anciãos da época. Porque os anciãos foram os primeiros a dizer que a arca tinha que sair. Porque imagina, Deus voltou para o povo dele morreu. Então quer dizer que Deus não estava com eles. Coisas ruins acontecem, mas não é porque Deus não está. Outro dia eu vi um pastor falando, né, e eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte: quando a gente está passando dificuldade, a gente acha que Deus não nos responde. E aí a gente começa a questionar Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que você não me ajuda? Por que não me tira disso? E a gente acha que ele não responde. E aí nessa pregação o pastor falou o seguinte, que quando um professor aplica uma prova, ele fica em silêncio. Ele espera que a gente resolva. Quando Deus nos coloca em provação, Ele quer que a gente passe na prova. Ele espera isso da gente. Não quer dizer que Ele não está nos acompanhando. Ele está com a gente, né? Mas cabe a gente não desistir. José não desistiu. Olha que provação que ele passou, hein? Vendido como escravo, preso, ele não desistiu. Samuel, mesmo sendo questionado, olha, a arca matou do nosso povo, vamos tirá-la daqui. Ele, não, é Deus que está aqui. A gente vai tirar Deus daqui. E ele lutou. Samuel 1 Samuel 7,3 diz o seguinte: Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor e servi a Ele só, e Ele livrará da mão dos filisteus. O que Deus fez? Mesmo o pessoal querendo tirar ele de lá, Deus disse: olha, abre teu coração para mim, que eu ficarei e te defenderei. Às vezes a gente está com o coração tão fechado que a gente ouve a palavra e ignora, né? A gente pensa assim, poxa, então basta eu vir no culto para Deus estar comigo? Basta eu chegar de manhã e pensar, poxa, hoje eu vou fazer o bem. Se você não tiver nenhuma ação,
se você de fato não tiver o coração em Deus. Estou fazendo uma coisa errada, quando vejo que tudo vai dar errado, o que eu faço? Por favor, meu Deus, me tira desse problema. Eu mesmo teve algumas situações da vida que eu me coloquei no problema, né? Mas eu tentei aceitar o resultado. Mesmo sabendo que a culpa era minha, Deus foi lá e me ajudou, né? E é isso que a gente precisa entender. Davi, rapidamente falando sobre Davi também foi uma pessoa que sofreu bastante, né? Se a gente pegar aqui, ó, 1 Samuel 16:7. Eu vou tentar andar um pouquinho mais rápido, pessoal, porque está dando a hora ali. Para que vocês... 1 Samuel, vamos voltar aqui. 1 Samuel 16:7. 16:7. 1 Samuel 16:7 diz o seguinte: Mas o Senhor disse a Samuel: Não te atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha... Espera aí que pulou aqui, pessoal. Para o coração. No meu aqui, o coração foi a última palavra da próxima página. Deus está olhando para o seu coração agora. Para você que está aqui com a gente, para você que está na internet. Deus está olhando para o seu coração e dizendo: vá, você tem uma grande missão. Vocês têm uma grande missão. Hoje a gente está passando dificuldade, e essa dificuldade é para preparar a gente para algo extraordinário. Eu sei que todos têm problemas, né? Faz parte do ser humano ter problemas, mas Deus está contigo, vê seu coração, espera muito de você. E aí a gente percebe que, quanto a Davi, o pai dele, ele era o preterido pelo pai dele. Então, desde criança, ele não era o escolhido pelo pai. Ele servia os irmãos, os guerreiros. Mas Samuel foi lá. Deus falou para ele, falou: olha, vá lá que você vai encontrar um novo rei. O pai trouxe o quê? Os irmãos guerreiros. Por quê? Porque Davi, ele era o preterido. Davi era o franzino que cuidava das ovelhas, né? Hoje a gente pode ser a pessoa que está ali, que todo mundo fala: olha, quem é o Rodrigo, né? Quem é a Jéssica? Quem é o Jean? Os dois Jeans, né? Quem é qual que é o nome do Eduardo, né? A irmã Lucy, o irmão... Oi, desculpa? Paulo, o Anderson, né? Entre tantos outros irmãos. Quem é o irmão? Hoje você pode estar passando dificuldade, mas Deus pode dizer: olha, todos eles ali vão ser os que vão abrir a porta dos céus para os outros irmãos. Não é? E para isso, o que a gente precisa fazer? Buscar essas pessoas que vão para o céu. Buscar as crianças. As crianças, elas aprendem rápido. Elas têm um bom caminho. Jesus pediu para as crianças chegarem a Ele, mesmo quando forem impedidas. A gente tem que fazer isso. A gente não tem que ser o que impede a criança de chegar a Jesus. A gente tem que ser a pessoa que fala: olha, deixa ele passar, né? Vou pegar o seu filho hoje, chegando nas famílias que a gente conhece, e falar: ó, sábado ele vai
no culto, vai no clube, ele vai conhecer a palavra de Deus. Porque hoje a minha missão aqui é levar mais um para Jesus. Tem tantas outras coisas que eu queria falar para vocês, irmãos, mas o tempo se esvai, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é: hoje nós temos uma missão de trazer um José, de trazer um Davi, de trazer um Samuel, que está ali perto da gente, que Deus colocou no caminho dele. Olha, você vai ser grande, mas você tem que entrar no meu caminho primeiro. Talvez vocês hoje sejam os anjos que estão aqui hoje, que Deus vai dizer: olha, lembra daquela pessoa ali? Ele vai bater no seu coração hoje, vai dizer: ó, é hora de trazer ele para o caminho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vou fazer uma oração então para encerrar, agradecer a presença de vocês. Querido Deus, que as palavras faladas hoje alimentem o coração das pessoas, de todos que estão presentes, que nos assistem. Que eles sejam anjos e tragam pessoas para o seu caminho, Senhor, para que a gente traga muitos Davis, Samuel, muitos Josés, e que dessas pessoas a palavra do Senhor se propague, e que todos nós possamos nos encontrar quando da tua vinda, Senhor. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, que vão em paz e que só coisas boas aconteçam. Amém. Se eu perseguido for por teu nome anunciar, se o mundo me odiar, há um reino a me esperar. Se o mundo me afligir, eu não vou desanimar. Se quem me chamou venceu, com ele eu não vou parar. Quem me chamou não foi homem, nem filho do homem. Quem me chamou, quem me chamou foi Deus. Vou prosseguir em seu querer. Se o mundo me afligir, eu não vou desanimar.
voz, declare isso. Sua vontade é doce, perfeita e agradável, e nela eu vou ficar. Sua vontade é doce. Diga mais forte, perfeita e agradável, e nela eu vou ficar. Sua vontade é doce, perfeita e agradável, e nela eu vou. Diga mais forte, sua vontade é doce, perfeita e agradável. Eu sempre vou ficar, eu sempre vou ficar. Sua vontade é doce, e nela eu vou ficar. Declare isso. Quem me chamou não foi pra se arrepender. Quem me chamou foi Deus. Vou prosseguir em seu querer. Anderson, glória a Ele, aplauda Ele. Aleluia.